Meu nome é Ângela Carneiro, sou enfermeira, com mestrado em saúde comunitária e doutorado em saúde pública e atuo como docente no colegiado de enfermagem. Estou aqui a pedido da TV Caatinga para falar um pouco sobre o histórico das pandemias. Para a gente entender um pouco o que é uma pandemia, vamos entender o conceito da epidemiologia. O termo epidemiologia, a palavra epi vem de sobre, demos vem de povo e logia vem de estudo. Então, a epidemiologia é uma ciência que faz estudo sobre a população, certo? E aí, quando a gente vai estudar a população, a gente analisa como a doença se comporta em determinado espaço geográfico, quais são as populações que estão acometidas por essa doença. Quando eu tenho uma doença que ela termina se propagando de forma rápida entre a população, eu digo que a gente está vivenciando uma epidemia. O que é que aconteceu inicialmente? A gente teve uma epidemia de casos da Covid-19, né, em uma cidade da China, e esses casos foram aumentando de forma rápida. Aí a gente teve uma epidemia. De repente, outros países começaram a ter epidemia também. Aí, quando ela se propagou para vários países, né, que você começou a ter um número de casos de forma rápida em diversos países, aí a gente tem uma pandemia, que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro deste ano. Aí vejam só, quando a gente fala da pandemia da Covid-19, talvez a gente não tenha uma memória histórica de outras pandemias. Talvez nós não vivenciamos efetivamente essa situação. Por isso que é tão difícil a gente compreender. Desde a época de Cristo, que a gente já leu na Bíblia de várias epidemias que surgiram. Só que a gente começou de fato a ter registro das pandemias a partir do século VI, com a praga de Justiniano, que levou esse nome porque quem estava no poder no período era o imperador Justiniano. Depois, no século XIV, nós tivemos a epidemia da peste, né? Que ficou chamada de peste negra, que também levou a óbito diversas pessoas. Depois do século XIV, nós tivemos no século XX, a gripe espanhola, né? Que foi considerada também uma pandemia mundial. Só que ela terminou tendo maior número de casos e maior número de óbitos também em alguns países da América e principalmente na Europa. E ela levou esse nome de gripe espanhola porque a Espanha, por ser um país que não estava diretamente envolvido na guerra, ela divulgava os casos diariamente. Enquanto outros países que estavam envolvidos na guerra não divulgaram o número de casos, com medo de que as pessoas não quisessem ir para a guerra, já que está em condições de muita vulnerabilidade e não queriam participar. Então, na verdade, a gente teve casos da gripe espanhola no Brasil, mas não chegou a ser de forma grave como foi na Europa, que se diz que morreu um grande número de pessoas, né, desses países, que 30% da população da Europa terminou sendo indo a óbito por causa da gripe espanhola, né? Aí hoje no Brasil nós estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, né? Por a gente não ter vivenciado essa doença, uma crise, realmente uma epidemia tão grande como foi em outros países, a gente não tem memória da doença. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender. E por que é que a Covid-19 é diferente de outras pandemias que existiram no mundo? Porque a propagação da doença, ela se dá de forma muito rápida. Vou pegar um dado real do que a gente está vivenciando hoje. Digamos, no ano 2017, morreram o ano todo 739 pessoas por infecções respiratórias. Esse ano, só em 2 meses,
nós já temos 1.035 casos da doença. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente entender um pouco o que é uma pandemia, porque nós não participamos desse momento histórico. Mas os dados, né, que a gente tem de diversos estados hoje já demonstra a gravidade que essa doença pode trazer para a população, principalmente por não termos um sistema de saúde tão estruturado em algumas regiões, né? E também pelo número reduzido de leitos de UTI. Por isso que hoje a gente discute algumas medidas de isolamento social como uma forma de evitar o colapso do sistema de saúde.